Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Med Podcast, o podcast onde a gente fala sobre grana, carreira médica e vida sem nenhum tabu. E hoje eu tenho prazerzaço de ter aqui comigo o Dr. Hélio Barros, médico, anestesiologista, formado pela USP e educador financeiro. É um cara que eu conheci nas redes sociais, gostei do conteúdo dele, gostei daquilo que ele apresentava, e aí a gente acabou se tornando amigos e já são alguns eventos que a gente faz junto aí, que a gente reúne para poder conversar. E hoje o Dr. Hélio Barros está aqui para contar a história dele, para contar como é que ele investe, onde ele investe e toda essa trajetória dele e essa divisão de carreiras, né, entre educador financeiro, médico anestesiologista. Ele vai contar tudo para vocês hoje aqui. Grande prazer ter você aqui, meu irmão. Mais uma vez, sempre que eu tô com você, que a gente conversa, troca ideia, é algo muito enriquecedor. E acho que vai ser pro pessoal hoje também, com certeza. Cara, quero agradecer aqui a oportunidade de vir. Cara, muito bom a gente poder compartilhar essas ideias, conversar sobre dinheiro, porque eu vejo que é quase que um tabu ali para os médicos. Então, quero ter a oportunidade de conversar e trazer essas ideias aqui para mais gente, é sempre muito legal. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sempre um prazer, cara, sempre um prazer. É o que você falou, né? Realmente, dinheiro é um tabu, né? Lá na faculdade, eu lembro assim que uma coisa que às vezes eu queria saber, né? Pô, como é que o médico, né? Quanto que ganha? Como é que é a questão de carreira e tal? E parecia que era um negócio que os professores nunca abriam, né? Era uma coisa... falar, era esquisito, né? Ninguém falava. Acho que na nossa família a gente sempre teve isso ali de... é errado você perguntar quanto a pessoa ganha, né? Exato. É feio, imagina, você não pode fazer exato. isso. Mas eu falo, mano, se a gente tá indo nessa carreira, como que eu vou saber quanto que ganha? Eu até brinco o seguinte, né? Acho que na época da faculdade eu pensava muito nisso, que, cara, você sai de lá e às vezes você aprendeu um monte de coisa de fisiologia, de bioquímica e tal, que claro, são coisas importantes, né, e tudo mais para a base da sua carreira, mas tinham coisas mais importantes que não te ensinavam. E eu brincava assim, às vezes você saía da faculdade sem entender a diferença dos receituários, né? Para que tipo de medicamento tinha que fazer cada um. Às vezes você errava, né? Ia lá, prescrevia no receituário branco, mas era no azul. E não sei. Então, e mesmo quando você fala de dinheiro, né? Pô, como é que você abre um CNPJ? Como é que você, né, recebe? Como é que essa história de imposto? Então o pessoal sai da faculdade sem saber absolutamente nada, né? Era muito engraçado, porque a gente sabia tratar as doenças, mas a gente não sabia na prática como é que fazia isso. Tipo, legal, você tem que tratar um infarto assim, assado, mas como que faz isso? Como é que eu prescrevo a droga? Como é que eu faço? Como é que eu sei a teoria ali, exato. Entendeu? Aí se chegar no plantão, falar, não, isso aqui é um infarto, eu sei como é que tratar. Aí, mas... como é que faz isso? Como é que eu não sei prescrever? Nunca prescrevi nenhuma dipirona. Exato. Não tava no livro isso. Não era uma coisa engraçada, né? Você olhava lá, tipo assim, então, nessa doença, né, eu faço X microgramas por quilo por... Tá bom, mas na prática, o que isso significa? Né? Como é que eu transformo isso? E eu acho que quando fala de dinheiro é a mesma coisa, né? Que o pessoal fala de, investir, mas na prática, né? Como é que você faz? E acho que é aí onde pega, né? Exato. E é o que eu tenho tentado trazer ali para as pessoas, é justamente falar, cara, você pode ver muita teoria sobre dinheiro, porque se você vê só teoria, você vai ser um teórico investidor. Se você quer ser um investidor mesmo, você precisa pôr a mão na prática, pôr a mão na massa ali e efetivamente botar, testar, descobrir como é que faz, às vezes fazer uns erros pequenos, mas R pequeno, R logo e segue em frente, assim, dificilmente você não vai errar em momento algum, a gente tem muitos erros na nossa carreira, a gente quer que os médicos errem menos que a gente, mas assim, é errando que se aprende. Exato, então, e aquela história, né, se você erra rápido e com pouco, é mais fácil você corrigir, né? Muito mais fácil. Legal, mas cara, vamos lá atrás, eu gosto muito dessa história, já vi algumas vezes, a gente já trocou muita ideia, e eu queria saber assim, como é que foi essa escolha pela medicina, como é que você via a carreira, sempre foi seu sonho, como é que foi isso aí? Cara, na verdade, eu venho de uma família, a minha mãe, ela veio do norte de Minas para trabalhar, e ela trabalhava como empregada doméstica e ela eventualmente acabou numa casa que era uma família de médicos, tá? Então ela morava lá no trabalho, ela vivia naquilo lá e ela engravidou nesse período, não era casada nem nada, e eu nasci ali no meio daquela família. Então, o meio médico, eu conhecia uma família de médicos, o pai era médico, mais 4 filhos, 2 eram médicos, e eles eram muito prósperos.
tá? Eles tinham uma vida muito confortável, muito boa. E da onde eu tava, eu vivia uma situação diferente, porque assim, eu não tinha dinheiro efetivamente, porque eu era o filho da empregada, mas eu vivia muito próximo àquele mundo onde tinha aquelas coisas. Então, eu olhava aquilo e falava, bom, se eu um dia for estudar, me formar e ter dinheiro também, eu posso ser próspero como essa família. E foi isso meio que me motivou. A família, eles são meus padrinhos ali, eles me apadrinharam ali, então assim, eles não tinham nenhuma obrigação comigo, assim, eu era o filho da empregada ali, mas eles nunca falaram pra mim que eu deveria seguir uma carreira ou não, mas eu tenho certeza que ver eles ali na frente me influenciou bastante, e eu falei assim, bom, eu preciso seguir uma das 3 grandes carreiras, ou medicina, ou engenharia, ou direito. Na minha cabeça ali, eu conheci um monte de médico bem próspero, eu nunca tinha visto um engenheiro próspero, na época eu não sabia se tinha ou não tinha, então não tinha exemplo, e eu conhecia um advogado, um juiz, né, na verdade, que era amigo da família, que também era muito próspero. Só que eu falei, putz, cara, não gosto de escrever, não gosto de texto, eu vou fazer medicina, porque... Você se identificava mais com a carreira. Eu olhei ali e me identificava mais. E foi... basicamente por isso que eu fui fazer. Eu falei assim, bom, eu vou fazer. E aí eu entendi que as 3 eram igualmente difíceis de se fazer, eu ia ter que estudar de qualquer forma. Eu falei, bom, vou começar ali pela medicina. E eu era bastante nerd, acho que eu sou até hoje, e assim, eu tinha certa facilidade com estudos. Acabei estudando bastante, eu não tinha muita opção do que de faculdades a serem feitas. Na minha época ali, eu tinha que fazer uma pública, porque meus padrinhos ali não iam pagar, porque eles não tinham responsabilidade nenhuma com isso, minha mãe não tinha condição financeira de fazer isso. Então, ralei de estudar para conseguir isso. E acabei conseguindo. Na verdade, eu prestei a primeira vez, passei, na minha época, a FUVEST era uma prova para várias faculdades. Né? Então, você escolhia a ordem das faculdades que você queria. Então, e aí, na primeira vez que eu passei, eu peguei a rabeira da última opção minha, que era a Santa Casa. Só que Santa Casa é paga, né? Entendi. Então, aí eu não podia fazer, assim, na época também não tinha opção de financiamento, que nem tem hoje. Hoje... menos, né? O FIES deu uma crescida e caiu de novo, mas assim, antes tinha 0 opção. Então assim, ou eu bancava aquilo ou não tinha. E eu falei, bom, então se eu estudei 1 ano, passei na Santa Casa, que já é considerada uma boa faculdade, difícil, eu acho que se eu estudar mais 1 ano, eu consigo. Fui lá, prestei prova, consegui uma bolsa de 100% no cursinho, fiz o cursinho e passei de fato na USP. Tava até falando aqui com você que, no caso, eu passei só na USP. Eu achei muito engraçado, né? Que ele falou, então, eu só passei na USP. Eu falei, tá bom, né? Acho que tá bom, só passou na USP. Eu tava tão focado naquilo que eu falei, eu prestei ela... E eu quase não prestei outras faculdades. Eu prestei Unicamp, que era separada. Acho que uma outra, VUNESP, que eu nem lembro que faculdades que incluía, mas eram algumas do interior. E assim, eu fui tão focado, falei, eu quero essa, vou nessa. Foi e prestei só mesmo. Essa, de cabeça. E é engraçado que eu fiz isso de novo na residência. Quando fui prestar residência, eu prestei também 2 vezes. Aparentemente o número 2 é o que me dá sorte. Na primeira vez, na segunda vez eu prestei só USP. Tipo, eu fui fazer lá onde eu queria fazer lá, ponto final, e passei. Não sei se, eu acho que tem um pouco desse, você queimar a sua ponte e falar, cara, é lá que eu vou, e é lá ou lugar nenhum. Entendi. E acabei indo. Então, uma medicina, ela meio que foi influenciada por mim, pela visão que eu via de outros médicos, né? Então, foi assim que eu acabei fazendo. Entendi. Você teve facilidade para escolher a especialidade? Porque eu vou te falar assim, cada ano que eu tava na faculdade eu queria fazer uma coisa diferente. Então, cara, passei desde cirurgia geral até oftalmo, aí depois queria fazer clínica médica e cardio. Aí, no fim, escolhi clínica médica, nefrologia e tal, mas você teve alguma dificuldade nesse sentido? Cara, quando eu entrei, essa família de médicos minha eram todos pediatras. Então, assim, eu falei, provavelmente vou ser pediatra, né? Porque de novo a influência. A influência. Mas aí, quando eu fui conhecer, eu falei, cara, não, acho que eu não aguento, não. Não pelas criancinhas que eu adoro, mas as mães são um terror. Então, assim, os pais são um terror, não dá, você é pai, você sabe, né, exato, cara? Quando é com o nosso filho, você enlouquece, né? Exato, então assim, não vai rolar.
Só que aí eu fiquei olhando outras áreas e, assim, nada me parecia tão legal. Até que um dia eu fui meio que apresentado à anestesiologia, assim, a ver o perfil das pessoas. E eu achei interessante, porque era algo que eu poderia cuidar dos pacientes diretamente e tinha um tratamento mais rápido, porque me incomodava muito o conceito de você ficar dando remédio para pressão para Dona Maria, acompanhar ela por 10 anos e a pressão dela nunca foi curada, tá só enrolando lá. Na anestesia, mano, a pressão tá alta, faço droga agora, baixei agora, resolvi, entendeu? De certa forma, acho que na medicina eu sou bem imediatista, o que não condiz com os investimentos. Era exatamente onde eu ia chegar, porque, pô, você falou uma coisa muito interessante, né? Poxa, eu gosto de ser resolutivo e resolver na hora. Daí eu até falo, o que não bate muito bem com a filosofia de investimentos. Né? Talvez por isso eu tenha errado bastante no começo, legal. Entendeu? Porque eu tentei aplicar a mesma teoria, falei, não, vou ficar rico logo, e aí fui dando cabeçada. Mas eu acho que a anestesia, ela meio que apareceu pra mim, eu nem sabia que a anestesia existia, acho que eu era daquelas pessoas que achavam que anestesista nem era médico. Foi fazer um curso técnico no Senac. Exato. E eu fui conhecendo ela com o tempo e falei, cara, acho que pode ser interessante isso aí. Legal. E então foi meio que por acaso, mas hoje eu me imagino fazendo poucas outras coisas, assim. Você gosta mesmo da anestesia? Eu realmente gosto, é algo que... E eu acho que das especialidades... É uma especialidade que permite você fazer outras coisas, né? Até porque o cirurgião tá operando lá, você tá jogando Candy Crush, né? Exato. Ou suspendendo outra cirurgia. Exato. Aí... Zoeira, dá zoeira. O pessoal da anestesia vai dar um pulo aqui. Não, tô brincando. Só piada. Mas, não, ela permite você ser outra coisa além de ser médico. Ou além da medicina, né? Porque você consegue controlar melhor o seu trabalho. Você fala assim, não, eu vou dar, sei lá, 36 horas de plantão. Você tá de plantão, você é o anestesista. Você não está de plantão, ninguém vai te ligar. Entendi. Você não vai ter o seu consultório, porque assim, se você tem um consultório, seus pacientes te ligam, você é médico 24 horas por dia. Exato. Entendeu? Você não tem um controle tão grande. Não que isso seja bom ou ruim, mas vai do perfil de cada um. Era um estilo de vida que você não queria naquele momento. Era um estilo de vida que eu achava mais ou menos, assim, apesar de eu ter pensado em pediatria, quando eu fui sentir a realidade, é isso, né? Pediatra, nossa, o cara é obstetra também, 100% do tempo disponível. Então, assim, é difícil você falar, não, agora eu vou fazer outra coisa, ninguém me liga, não. Exato. Inclusive, acaba sendo muito imprevisível. Por exemplo, você citou obstetra, né? Pô, tem aquela imprevisibilidade, né? Entra em trabalho de parto, você tem que correr lá a hora que for. Que bebê nunca nasce em horário comercial. Exato. Entendeu? E, cara, você falou, né, que, poxa, você veio de uma família com poucas condições, você teve esse convívio, né, então com essa família que tinha uma condição melhor, e aí, pô, você foi pra faculdade de medicina, eu imagino que você passou um perrengue ali na faculdade, porque eu sei que eu mesmo passei bastante perrengue financeiro na faculdade, e quando você formou, como é que você lidou com o dinheiro, cara? Porque aquele contraste, né, de repente você tá ali, cara, ralando, e, cara, começa a ganhar um dinheiro que, cara, você nunca viu na vida, né? Exato. Como é que você lidou com o dinheiro nessa época? Foi bem interessante, porque, assim, durante a faculdade, você vivia aquela vida estudante, pobre. Na USP, a gente tem moradia, você consegue pleitear uma moradia gratuita, alimentação. Então, assim, você realmente consegue viver com R$300 de uma bolsa lá, você dá um jeito. Entendi. Entendeu? Então, durante a faculdade, óbvio, só que ali tem muito contraste dentro da USP, né? Então, assim, você tinha pessoas que iam de Audi pra faculdade, entendeu? E tinha pessoas que... Aquele carro que você um dia falou, será que um dia eu vou ter isso aqui? Exato, você falou, caraca, velho, o cara é muito rico. E tinha pessoas que eram padrão. Só que era engraçado que ali... Diferentemente da época da escola, eu conseguia me encontrar mais porque você tinha perfis diferentes ali de demográficos, de pessoas com um padrão de vida que era menor, mais parecido com o meu padrão, e as pessoas vão meio que fazendo panelinhas, coisa que eu não tinha muito na época do colégio, porque eu ganhava bolsa pra estudar no colégio, e assim, eu era o cara da bolsa, porque não tinha muitos, né, então eu era o único, então eu sempre ficava meio deslocado ali dentro. Quando eu me formei, eu fui pego ali pelo que eu chamo da febre do ouro, né? Que é a hora que você descobre e fala, cara, eu posso trocar meu tempo por dinheiro, e é muito dinheiro, assim, comparado com o que eu tinha antes, assim, era muito dinheiro. Comparado com o que a minha mãe ganhava, ela nunca absurdamente ganhou. Então, assim, era muito. Então, no começo, tinha uma demanda de consumo reprimida absurda, né? Você falou, eu quero
comprar tudo que veio pela frente. Só que, pelo menos, eu acho que eu não cheguei a fazer dívidas, então foi bom, porque eu gastava o que tinha na conta, não me empolguei tanto. Não se alavancou ali. Não me alavanquei, assim, mas, cara... Saí fazendo compras, eu tenho uma foto clássica lá que eu adoro mergulhado num monte de coisa da Apple. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz na primeira viagem internacional. Eu falei, eu quero passar nos Estados Unidos, entrar na loja da Apple e falar, me vê um de cada. Cara, essa foto é icônica e é muito legal, você tá mais novinho ali, né, cara? E assim, com um brilho no olho, cara, assim, cara, nossa, tinha aquele monte de coisa, né? Tudo que a Apple tinha pra vender na época, eu cheguei e comprei. Comprei teclado, mouse, me vê um de cada, literalmente, assim, nossa. E era uma demanda repetida. Ainda bem que eu nunca fui muito de carro, porque isso teria me dado uma... que aí é um brinquedinho mais caro, né? Porque acho que somando tudo ali, talvez tivesse dado um carro ali, mas o brinquedo... E ele não dá custo de manutenção. Exato. Então eu só gastei ali e beleza, mas outras coisas teria sido pior. Então no começo foi desastroso, porque durante toda essa minha jornada, eu nunca tive educação financeira mesmo. Na minha cabeça, o que eu precisava? Se eu me formasse como médico, assim como todos eu vi os médicos ali, eu tava garantido, eu ia ganhar bem, eu ia ter uma vida próspera e tava tudo certo. E até eu me formar de fato e começar a gastar dinheiro e conhecer outros médicos que tinham seguido outros caminhos e não estavam tão bem quanto eu esperava, eu tava achando que era só começar a trabalhar. E eu acho que esse foi o grande choque, assim, eu tava lá já na fúria, gastando um monte, comprando várias coisas, achando que eu era o pimpão. Mas aí eu olhei outros médicos que estavam já vários anos naquela jornada, 60 anos, não consegui construir nada, tô aqui trabalhando para pagar o boleto. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. E essa percepção veio cedo, né? Até relativamente cedo na sua porque vida. Eu acho que eu tinha uma assim, eu não queria ficar... assim, eu tinha vindo de uma família mais pobre e eu não queria... tipo assim, eu já tinha feito muita coisa pra dar errado. Eu falei, cara, eu não posso dar errado. Minha mãe apostou literalmente a vida dela fazendo... Ela passou 30 anos naquela família para que eu pudesse fazer faculdade, fazer todo o caminho e desse certo. Eu era o plano de aposentadoria dela. Acho que ela mandou bem no plano. Mandou bem. Foi melhor que o INSS, hein? Pô, tá muito bom. Mas assim... Eu falei, não posso dar errado aqui, cara, tinha muito... Então, eu já tinha uma certa preocupação. E mais tarde eu descobri que eu tinha também uma afeição com números, né? Legal. Então, assim, eu acho que era a engenharia ali do meio que eu não tinha exemplos. Entendi. Talvez se eu tivesse visto um engenheiro no meio, eu não teria feito medicina, eu teria feito outro caminho. Mas falei, bom, a medicina, ela proporciona possibilidades aqui, então eu vou seguir o caminho, eu vou tentar ser bem sucedido aqui e depois eu me arrumo fazendo alguma coisa que eu acho legal também. Foi, acho, mais ou menos esse caminho que eu acabei seguindo. Você pensou na medicina e é uma coisa que a gente conversou até com o Bernardo, né? Porque às vezes um dos erros que as pessoas cometem é, assim, não entender a medicina como uma profissão. E óbvio, como toda profissão, você vai se dedicar, você vai ser bom, você vai realmente se esmerar para fazer aquilo bem feito, mas ela não pode te definir, você não pode ser só aquilo. Porque se você esquecer de todo o resto, você tá meio que escravizado numa coisa só. E eu achei interessante, porque você via a medicina, você gostava daquilo, você gostava da anestesiologia, mas você enxergou aquilo como sua profissão, um meio para te dar um conforto, para te dar uma segurança, mas que para que você pudesse também fazer outras coisas que você gostava e que podiam gerar valor para as pessoas. Pô, muito interessante. Hoje eu vejo muita gente, principalmente na medicina, que a profissão define a pessoa, né? Eu já fui assim durante muito tempo, cara. Que fala assim, quem é você? Eu sou médico. Tal. Tipo, mas não, tirando ser médico. Quem é você? Quem é você? A pessoa simplesmente não sabe. Aquelas pessoas que falam assim, hoje eu tenho um dia de folga e a pessoa fica com ciricutico porque ela não sabe o que fazer. E eu falo, cara, a vida não é só isso. Tem tanta coisa legal, né? Você pode gostar do que você faz? Posso, mas assim... Você com certeza gosta de outras coisas. Não, sem dúvida. Não é possível. E a gente costuma, assim, pelo menos a maioria do pessoal que eu converso, principalmente assim, das gerações, talvez até mais das gerações anteriores ali, o pessoal realmente tinha uma paixão muito grande por medicina. Muitos cometiam esse erro de meio que transformar a vida inteira nisso, né? Então, assim, eu sou médico e acabou. Mas você conseguir se libertar dessa condição de
Cara, o pessoal brinca muito, usa aquele meme, né? Médico na empresa medicina, né? Na descrição do perfil, né? Eu acho que você conseguir se libertar disso é algo muito interessante. E dentro da própria medicina, acho que tem muitas possibilidades. Eu acho que é uma das carreiras mais ricas, assim, para te dar cara, você pode inúmeras fazer qualquer coisas, coisa dentro cara. da medicina. Eu acho que das três grandes áreas, que é engenharia, medicina e direito, a medicina, eu acho que é a que possibilita você fazer absolutamente qualquer coisa. Eu acredito também nisso. Então, é uma oportunidade incrível, né? Por que você vai se reduzir a simplesmente fazer um consultório, por exemplo? Exato. Simplesmente dar plantão. Exato. Cara, você tem tanta coisa pra fazer, tanta possibilidade, mas eu acho que é isso que não é falado pra gente no meio do caminho. A gente, como eu falo, né, igual quando a Além da Medicina surgiu, foi assim, foi justamente, a gente falou, pô, na faculdade as pessoas não têm esse tipo de conteúdo, na faculdade ninguém te ensina nada sobre a vida real, é tudo sobre os livros, e quando a gente chegou com a Além da Medicina, era mais ou menos essa ideia, poxa, vamos trazer para os médicos esse conteúdo de vida real, e as possibilidades que tem aqui fora, por isso o Além da Medicina, né, que era algo além, e de novo, né, não quer dizer que, não, é por isso eu não vou fazer a medicina bem feita, né? Ou eu não vou... Não, é bem provável que você faça muito melhor. Mais tempo, né? Exato, porque você tá fazendo, agora eu sou médico, eu faço isso. Hoje, como eu trabalho muito menos com anestesiologia, eu acho que eu sou razoavelmente melhor do que eu era antes. Por quê? Porque eu tenho tempo para me atualizar, eu chego num plantão, a casa tá caindo, você é a única pessoa tranquila lá, porque você tem a sua jornada que você descansou antes, você vai descansar depois, aí você se compara com outro cara que tá lá, já veio cansado de um lugar, vai emendar com o outro, o cara queria ir num congresso, mas nunca teve tempo para ir, o cara quer fazer uma atualização, mas não pode perder o plantão para fazer um ACLS, por exemplo, e aí ele fica... É muito difícil. Eu acredito que quando você tem essa liberdade, você tem um médico melhor e você tem o paciente sendo atendido melhor. Então, a ideia de tudo isso não é fazer com que os médicos parem de trabalhar. Não, eu nunca quis aposentar ninguém, mas você ter a possibilidade de escolher o que você vai fazer é fantástico. E essa possibilidade só vem com organização, né? Cara, que insight sensacional esse, hein? Pensar assim, fazer coisas além da medicina, fazer algo a mais, né, e tal, pô, me permite ser um médico melhor. Pô, cara, isso é fantástico. E é justamente o que você falou, né? Eu pego o cara lá que tá dando 48 horas de plantão seguida pra poder pagar os boletos da Audi dele lá, e aí, de repente, pô, ele... É diferente do cara que tá descansado. O cara ter o mesmo nível de atenção, não tem como. Não é máquina, né, cara? Entendeu? O cara precisa descansar, o cara precisa pra fazer um bom atendimento. Produtividade, quando você fala sobre produtividade, trabalhar mais não significa entregar mais resultado. Exato. Às vezes significa pior. As pessoas já falam em você diminuir jornada para melhorar a produtividade, porque a gente não é uma máquina, não vai conseguir entregar. Então, assim, você tem muito mais chance de fazer trabalhando menos e entregar muito mais do que você fazer 80 horas, 100 horas de plantão. Tem uma frase sua que você fala bastante que eu gosto demais, cara, que é aquele negócio, não é ganhar mais, é ganhar melhor. Explica um pouco pro pessoal, cara, esse conceito eu acho fantástico. Porque assim, o cara vai pensar, eu preciso, sei lá, o cara ganha 30 mil reais por mês. Aí ele decide que por algum motivo, ele precisa ganhar um pouco mais de dinheiro. A primeira coisa que vem na mente dele eu vou dar um plantão a mais. O cara vai lá e o cara vai simplesmente trabalhar mais para fazer ganhar mais. Qual que é o problema disso? Primeiro, o seu tempo é limitado, porque você tem 24 horas no dia, assim como todo mundo, e você está trocando só seu tempo por dinheiro. Uma coisa muito mais inteligente a se fazer é pensar em maneiras de ganhar melhor ao invés de trabalhar mais. Você ganhando melhor, você consegue, com o mesmo tempo que você está trabalhando, você consegue aumentar o seu valor por hora trabalhada. E aí sim, você tem até a escolha de eu quero manter a minha carga de trabalho e ganhar mais efetivamente, aumentar o meu salário, ou eu posso diminuir a minha carga de trabalho e manter o quanto eu ganho, ou seja, ter mais tempo livre. Vai depender, não tem uma resposta certa aqui, mas é importante você entender que se você está buscando mais dinheiro, você consegue manter na mesma carga de trabalho, ganhar mais. Se você está buscando mais tempo livre, você pode diminuir a sua carga de trabalho mantendo o quanto você ganha. Mas ganhar melhor é você entender o quanto você ganha por hora trabalhada e começar a melhorar e buscar formas de você ganhar melhor com isso. Não simplesmente trocar o seu tempo por mais trabalho, mais dinheiro, e isso vai te levar a ser pobre, doente e
não vai te levar a muitos lugares. Agora, ganhar melhor pode te levar a ser livre lá na frente, que eu acho bem melhor. Eu acho que liberdade é uma das coisas principais, né? Quando a gente fala, assim, nessa questão de dinheiro, né? De organização financeira, o que o dinheiro te traz, assim, acho que é uma coisa muito interessante. Cara, esse conceito de ganhar melhor eu acho fundamental, porque bom, você mesmo, você é um educador financeiro hoje, além de médico, e aí muita gente deve te perguntar o seguinte, eu sei porque eu recebo também muito isso. O cara fala assim, pô, vale a pena eu fazer residência? Porque, pô, eu fiz umas contas aqui, eu tô ganhando X. E aí o cara tá enviesado, né? Porque, pô, pegou época como que tinha muita demanda, pô, época de pandemia e tal. Aí o cara, não, mas ó, como generalista aqui eu ganho X. E eu pensei que esse tempo que eu vou perder, entre aspas, né, na residência, que são 4 anos de residência, eventualmente, depende, né, da área que você vai fazer, pô, eu poderia estar ganhando dinheiro e já investindo, então eu vou alcançar a minha liberdade mais rápido e tal. Cara, o que você me diz disso? Cara, o grande problema é que na teoria tudo é muito lindo, mas na prática eu não vi ninguém, não vou dizer que ninguém conseguiu fazer, mas pouquíssimas pessoas conseguem efetivamente realizar o plano, porque isso depende de vários fatores que normalmente a pessoa não está levando em consideração. Primeiro, a pessoa acha que ela vai continuar ganhando a mesma coisa que ela ganha hoje, indefinidamente para frente, que não vai aparecer outros 50, 70 mil médicos dispostos a disputar com ele aquele mesmo plantão, né? Eu brinco, né? Parece que tá acontecendo isso, né? Meio que tá acontecendo isso. Acontecendo. Então, assim, a pessoa vai achar que ela vai ter saúde para continuar dando plantão nesse mesmo ritmo que ela tá tendo. Que o lugar onde ela tá trabalhando não vai simplesmente trocar ela por outra pessoa e ela não vai conseguir empregos, ou o lugar vai aumentar a régua, falar, olha, já que tem 70 mil pessoas disponíveis, eu vou aumentar a régua aqui, não vou aceitar pessoas sem residência para fazer esse plantão que você está fazendo, porque em tese, os lugares mais sérios, normalmente eles exigem uma graduação maior. E vou te falar, isso não acontece só nos centros enormes, não. Tem alguns hospitais, por exemplo, lá de Ponta Grossa, no interior do Paraná, que para você fazer plantão ali na emergência, você tem que ter uma especialidade. Hoje em dia tem até clube que exige que você tenha cardiologia para ser médico do clube lá, ou seja, cara, antigamente eles aceitavam até estudante. Tipo isso, o cara do 5º ano com o cara do chefe, né? Exato, o cara dava plantão, obviamente isso é totalmente errado, mas assim, acontecia. Hoje o cara exige residência para a mesma função ali, entendeu? Então é importante entender que assim, a gente tem muito essa ideia de projetar o que a gente está vendo hoje para o futuro e achar que vai acontecer, quando na verdade não é assim. Eu digo que a residência, ela não é sobre você ganhar mais, é sobre você ter opções. Uhum. Você ter opção de lugares para trabalhar, como você pode ganhar melhor, coisas que você literalmente nem imagina que você possa fazer, mas que a residência vai abrir portas para você, vai te conectar com outras pessoas. No fim das contas, às vezes você é capaz de sair ganhando a mesma coisa, só que você vai estar ganhando melhor, você vai estar trabalhando menos, você vai ter outras possibilidades. Então, se eu me matar de trabalhar aqui, eu ganho 30 mil por mês. Depois que eu terminar a residência, eu vou ganhar os mesmos 30 mil, só que, cara, é outra coisa. Exato. Tipo, para eu dar plantão de porta e ganhar 30 mil por mês, eu vou ter que ralar um monte. Para eu fazer isso na anestesia com plantões, às vezes, é muito mais tranquilo, entendeu? Tudo bem, às vezes tem que trabalhar bastante, mas entender que muda completamente a vida. E a medicina, ela não apesar de a gente falar que assim, ela é o seu trabalho, você não pode encarar ela só como seu trabalho, porque ela tem muitos desafios. Cara, você está tratando de gente, você está tratando pessoas no nível mais delicado de situação ali, você não está empilhando caixa, entendeu? Então, assim, você precisa encarar isso de uma forma mais... não é só simplesmente pelo trabalho ali, você precisa realmente gostar do desafio, você precisa entender isso, senão você vai fazer a toque de caixa e na melhor das hipóteses, se tudo der certo, eu trabalhei, eu juntei dinheiro, daqui 10 anos atingi minha liberdade, provavelmente você vai abandonar a medicina e querer fazer outra coisa. Você fala, mano... Ficar parado em casa sem fazer nada... Porque assim, primeiro, trabalho em casa enlouquece, segundo, você vai odiar a medicina, entendeu? Você vai ter feito assim, nossa, eu cumpri o que eu queria fazer. Foi tipo o purgatório do cara ali, né, cara? Exato, você vai conseguir transformar o cara num médico
frustrado, revoltado, e essa não é a intenção, né? Eu vi várias pessoas, cara, caindo nesse erro, né? De, não, vou trabalhar de generalista aqui, vou ganhar muito dinheiro e daqui X anos eu vou estar bem e, entre aspas, aposentado. Cara, antes da metade do caminho, o cara entra num burnout. Antes da metade do caminho, ele tá odiando o que ele tá fazendo. O cara chega, parece assim, não, eu fico doente de pensar que eu tenho que trabalhar, cara. A maioria fica assim, a maioria, no fim depois desse plano, dá alguns anos, metade do caminho, o cara tá sem dinheiro, sem residência e odiando o que faz. Exato, cara. E aí, o cara tá numa situação que é muito difícil. Vários anos depois de sair da faculdade, é muito difícil. Eu acho que o Bernardo deve ter uma noção disso, assim, de que você vai descendo a sua probabilidade de entrar numa residência conforme o tempo passa. Porque você vai ter que parar tudo, fora que você é capaz de ter feito família, agora você tem um custo de vida alto, você não consegue mais, não era só você que podia viver numa kitnet estudando, não, agora você já, sei lá, casou, tem filhos, tem outros compromissos, né, cara? Como é que você vai parar 4 anos da sua vida pra fazer, cara? Eu vejo muita gente queimar largada nesse sentido, na questão de aumento do gasto, né, assim, do nível de vida. Então o cara forma, não, vou trabalhar 1 ano, 2, para daí fazer residência. Só que em vez dele focar, né, em trabalhar assim, estudar, guardar aquela grana para ter uma reserva na residência, não, o cara sai assim, padrão de se enchendo de passivo, o né? rei da balada. Isso, aquele apartamentão financiado, aí, cara, chega uma hora, o cara fala, não dá, não consigo hoje parar para poder fazer uma residência. Exato. Mas é muito legal, cara, e veja, de novo, assim, você fala de grana, você fala, né, sobre a liberdade financeira, mas você bate na tecla que, cara, faça residência, é controle de risco, é questão de satisfação pessoal, né, questão de trabalhar com aquilo que você gosta. Isso eu acho fantástico, velho, porque, continha no papel, qualquer um aceita. Fácil, fazer na prática aquilo ali, meu irmão, é muito mais difícil do que você imagina. Escrever um plano imagina. de 10 anos, ele é muito... E para os investimentos também. Quando você vira e fala, olha, você tem um plano de 10 anos para investir, você tem que comprar todo ano, você tem que... dá 6 meses do plano, a bolsa tá caindo, o cara já tá desesperado. Exato. Na vida é a mesma coisa ali. Se o cara faz um plano de 10 anos, dá 2 anos que ele tá dando plantão, ele já tá maluco. Então é difícil você seguir em planos longos. A gente tem que, né? Mas é mais difícil do que parece. Exato. Inclusive eu vejo muito assim, cara, hoje é aquela história. Você vê os bilionários, né? Tá todo mundo trabalhando de cabelo branco, 80, 90 anos, e o cara, porque, cara, aquilo faz bem pra saúde mental da pessoa, deixa a pessoa ativa mentalmente. Eu vejo muito hoje o pessoal falando, não, eu vou aqui, pra lá de dar plantão, vou chegar no valor X, que vai me render tanto por mês, e eu vou me aposentar. Cara, o risco, porque o cara pensa que ele tem, cara, às vezes ele tem mais 40 anos, 45 anos de vida pela frente. Cara, o risco de você querer viver só com a renda daquilo ali pro resto da sua vida é muito alto. Você pode, assim, quando eu falo assim, eu consigo atingir minha independência financeira em 10 anos, a independência financeira dificilmente vai permitir que você pare completamente de trabalhar. Porque assim... Amém, alguém para falar isso. Porque o que acontece? A sua independência financeira é o seu patrimônio gerando uma renda para pagar os seus custos. O problema é que a parte do gerar renda ali, ela é muito instável, né? Uhum. Porque assim, ela depende da média de rentabilidade que você teve nos últimos anos. Cara, se você pega um ciclo de, sei lá, a gente está há 2 anos de crise. Uhum. Se você pegar, imagina um cara que estava vivendo nessa onda e se aposentou em 2019 ali. Uhum. Ele tá vendo o patrimônio dele ser destruído. Sangrando aos poucos. Pode ser que, se ele contar os próximos 15 anos, a média de rentabilidade dele vai ser boa. Mas, cara, e esse período aqui? Esse período, às vezes, é suficiente para quebrar ele. Uhum. Porque se ele manteve um custo de vida alto ali, não soube administrar direito, não conseguiu controlar, ele não sobrevive até lá na frente. Então, assim, para você se aposentar mesmo de renda, você precisa de mais do que sua liberdade financeira. Exato. A liberdade financeira, ela permite que você tenha justamente isso, a liberdade de escolher com o que você vai trabalhar, de buscar outras coisas, outros desafios. Uma segurança a mais ali, né? Segurança a mais. Acho que foi o próprio Nietzsche que fala sobre que o trabalho, ele te livra não só da necessidade, mas de ócios e vícios. Uhum. Porque assim, se você não faz nada da vida, só você vê jogador de futebol, cara, um monte de encrenca que você acaba se arrumando porque a pessoa não faz nada da vida. Eu acho que trabalhar faz parte de uma vida livre também. Cara, o problema é trabalhar que nem um camelo. Com aquilo que você não gosta e não quer, né? Que você não gosta. Aí, mano, às vezes trabalhar muito, a gente trabalha também. Claro. Mas, sem dúvida. Se eu tivesse só fazendo anestesia, eu estaria trabalhando muito menos do que eu trabalho hoje.
Porque, mano, resolver empreender, montar uma empresa, montar a estrutura, ver como é que funciona. Nossa, isso dá um baita de um trabalho. A galera não olha esse bastidor, né, cara? Porque, pô, ali você fala, o cara é educador financeiro, trabalha com, né, com digital. O cara acha assim, só fazendo stories faz, ali. 15 minutos, 3 stories por dia. Resolvi minha vida, agora eu vou pra beira da piscina. Fica cuidando. Pô, não é isso, cara, né, cara? Não é isso, não é assim que funciona. Então, é importante ter essa liberdade, permite você fazer outras coisas, arrumar outros problemas pra... sarna pra se coçar, né? Arrumar sarna pra se coçar, porque é isso, né? Isso. Empreender é isso. Mas é legal quando você escolhe. É que assim, não tem como você ter uma vida sem problemas. Mas você pode escolher os problemas que você tem. Exato. Entendeu? Às vezes, a liberdade permite que a gente escolha o problema. Porque tem gente que não consegue escolher o problema. Ele fez uma escolha errada lá atrás, agora ele é obrigado... tá travado no problema que ele mesmo criou. Mas quando você tem liberdade, eu posso escolher meus problemas. Se eu achar que isso tá um absurdo de ruim, eu deixo de fazer isso e vou fazer outra coisa, uai. Não tem nada me prendendo. Então, essa é a beleza, é escolher os próprios problemas. Outro dia eu recebi meio que uma pergunta mais crítica, assim, né, na minha caixinha. Porque eu mostrei lá os dividendos, né, que eu recebi lá no mês. E aí eu falei, cara, eu não gasto meu dividendo, né? Eu reinvisto. Aí o cara falou, mas se você não gasta, não adianta pra nada. Daí eu falei assim, não, meu filho, cara, você não entendeu nada. Pô, eu uso o dinheiro do meu trabalho pros meus gastos, e se eu quiser usar o dividendo, tudo bem, eu posso usar, mas se eu não precisar, não tem por... não, eu vou arrumar um troço pra gastar agora, né, pra poder torrar o dividendo. A minha esposa, ela gosta muito dessas coisas da mentalidade das pessoas, ela trabalha muito com estilo de vida, e ela fala um pouco disso, que as pessoas, elas não querem ter o dinheiro, ela quer gastar o dinheiro. Exato. Tá? Então o cara, quando ele fala que ele quer ter 1 milhão, 2 milhões investidos, ele não quer ter 1 milhão, ele quer poder gastar esses milhões. E é legal que quando você efetivamente tem esses milhões, a gente pode gastar. Exato. Mas o custo disso... Aí você começa a entender o custo de gastar esses milhões. Você vai falar, cara, eu poderia, sei lá, pegar e gastar 2 milhões comprando um apartamento? Poderia. Mas o que isso me custaria além do dinheiro? Toda a liberdade que esse dinheiro me proporciona. E eu acho que, não sei, quando a gente se alcança o valor, você entende o quanto que ele efetivamente vale pra você, né? Não é aquela coisa de, quando você compra financiado, parece que você não entende o valor que você tá deixando de lado, porque você não tá pagando, você não tá pegando 2 milhões e dando de uma vez, né? Exatamente. Entendeu? Você tá pagando 4 mil por mês e comprei uma casa, cara. E aí pagando juro pra caramba, no final vai pagar 3, 4 vezes o valor da casa. No final você vai pagar 5 milhões pela casa, não tem a sua liberdade e tá lá naquela casinha lá que você escolheu, mas e a liberdade? Quanto custa a sua liberdade? Eu acho que isso é uma reflexão interessante que as pessoas precisam fazer. Eu vou te contar uma história aqui que é muito disso que você falou, me puxou um gancho, porque uma vez, eu lembro assim, uma vez tinha um colega meu ortopedista, que ele era um cara, ele era pão duro mesmo, mas ele era pão duro. E aí ele, cara, tava investindo e tal, né, ele terminou a residência antes de mim, e aí eu, tava na minha fase de dublê de rico, e aí eu tava, né, de BMW, não sei o que, gastando. Você é o time BM. Isso, time BM, era do BM. E esse meu amigo, ele me contou assim um dia, consegui juntar 1 milhão. E cara, eu lembro, caramba, 1 milhão, né? Caraca, pô, não sei. E aí eu lembro que na época eu fui levar a minha BMW, era mais simplesinha, né? Era uma 320, assim, eu fui levar lá pra revisão, e aí tinha uma M3 lá pra vender, semi-nova, e eu lembro que, cara, hoje em dia custa muito mais, né? Mas na época custava, sei lá, cara, 300 e cacetada, 390 mil. Certo. E eu lembro que eu olhei e falei assim... Porra, se eu tivesse a grana que meu amigo tinha, eu já metia uma dessa e ainda me sobrava 600. E, cara, gastar o dinheiro dos outros é fácil, né? Agora, o cara que ralou pra chegar naquele primeiro... O cara não gasta com isso, porque ele fala, cara, eu sei o quanto demorou pra eu conseguir isso aqui, eu sei o que gastar isso com uma coisa que, pô, não me traz... E, de novo, a gente não fala que você não pode gastar, você não pode, isso é uma prioridade na sua vida e tudo... Mas é que, cara, é mais difícil você gastar quando você ralou pra conseguir, né? Eu acho que quando você entende o que o patrimônio pode gerar pra você e o que aquele bem que você quer comprar pode gerar, você vai botar na balança e ver o que é importante. Exato. Eu defendo que todo médico pode ter todo o luxo que quiser. Você só não pode ter todos ao mesmo tempo. Cara, perfeito. Porque é isso, né? O cara, eu quero ter um carrão agora, sou jovem, vou viver de carrão. Tá bom, tenha seu carrão, mas também tem um plano pra investir. Daqui a alguns anos, você vai construir família, o importante pra você é ter uma casa bacana. Mas será que o carro ainda é tão importante? Só que aí vem aquela
aquela noção, mas eu não vou fazer um downgrade aqui, diminuir, o que os outros vão falar? Fala, mano, os outros não estão pagando as suas contas. Perfeito. Se você fizer essa transição do seu carrão para uma casa melhor, você vai fazer uma transição saudável, você vai ter o que importa para você e tudo vai dar certo. Agora, se você começa, eu vou ter o carrão. Agora eu vou ter a casona. Agora eu vou levar a família toda pra Disney todo ano. Isso. Cara, essa é a fórmula pra você daqui a pouco. Agora, se você souber se organizar, você consegue fazer tudo isso na hora que importa pra você, sem se comprometer. Mas isso. Isso, cara, no final das contas, né, no final do dia, é tudo baseado nas escolhas que você faz, né? E aí, quando o cara escolhe, quero ter tudo ao mesmo tempo, não vai rolar, né? Não vai dar certo. Cara, seu dinheiro é finito, você não tem como ter esse padrão de... Eu falo também sobre isso, assim, ó, qual que é a diferença de você ganhar bem e de você ser rico, tá? Quando você ganha bem, olhando de fora, um cara que ganha 40 mil reais, é um cara que ganha bem. Só que um cara que trabalha 80 horas semanais para ganhar 40 mil reais e um cara que ganha 40 mil reais de dividendos é completamente diferente. Exatamente. Entendeu? E esse cara que ganha 40 mil de dividendos, ele pode estar lá no campinho de golfe, aproveitando a vida dele, e o outro lá se matando, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. E se esse cara que ganha 40 mil reais não começar a construir e investir para um dia poder ser rico ali, ele só vai dali para pior, porque... A tendência é ir caindo. Ir caindo. Então, o problema é que muito médico chega nos 40 mil e ele acha que ele tá ganhando 40 mil do nada, tá caindo na conta do nada. E ele gasta como se ele não tivesse gasta 42, né? Gasta 42 como se ele não tivesse trabalhando nada por aquilo. E assim, é muito diferente. Se o cara de 40 mil quiser, sei lá, financiar uma BMW, ele tá ganhando isso de dividendos, mano... não vai afetar nada a vida dele. Agora, se o cara que tá construindo patrimônio, se matando trabalhar, fizer isso, vai ser difícil. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, entendeu? Cara, e achei muito importante você trazer esse ponto né, das prioridades. Se aquilo, né, for para você quer realizar, você pode realizar de forma inteligente, sem pagar 3 vezes, né, pelo valor daquilo. E eu acho que isso é muito importante ser falado, porque hoje em dia o que você vê? Então, o cara tá ali ensinando finanças e tá falando, e eu sou um cara que eu falo muito isso, poxa, cara, não gasta tanto nisso, pensa bem antes de gastar, olha bem essa decisão que você vai fazer, mas eu não tô dizendo que o cara não pode usufruir da vida e usufruir das prioridades dele, porque muitas vezes o cara vem falar comigo meio com raiva, assim, mas vai viver na miséria, você é um miséria. Não, velho, acabei de voltar da Europa, fiquei 17 dias fora, velho. Tava almoçando no restaurante da Torre Eiffel. Exato, cara. 6 meses pra conseguir uma reserva lá. Porque você é um... Não, cara, porque a galera acha assim, que você vai só comer miojo, ver na garagem. Não é isso. Só é a questão de você dar tempo ao tempo, você realizar essas coisas na hora certa, né? Com as condições mais favoráveis. Então, acho que esse é o grande ponto. Mas, cara, vamos lá, vamos pivotar um pouquinho isso aqui. E aí você, hoje, é um educador financeiro, além de médico anestesiologista. Acredito não, tenho certeza que hoje você trabalha muito mais com isso, você dedica muito mais seu tempo a isso, né, do que a própria anestesiologia. E como é que surgiu essa ideia? Da onde que veio isso? Você sempre quis empreender? Você sempre quis fazer alguma coisa assim, nesse sentido? Na verdade, não era a minha intenção inicial. Quando eu comecei a descobrir que os médicos realmente não conseguiam, muitos médicos não conseguiam chegar onde construir patrimônio, como eu imaginei que seria, eu falei, bom, eu preciso usar o que eu sempre usei para mudar minha vida, que era buscar conhecimento. E eu comecei a estudar. Como eu já falei, eu tinha uma certa afinidade com matemática, eu comecei a estudar matemática financeira, comecei a fazer uns cursos, comecei a buscar essas informações. Inicialmente para mim, porque eu queria resolver a minha questão. E aí, fui aprender de tudo, né? Fui aprender day trade, análise gráfica. Quem nunca? Entendeu? Porque aquela mentalidade do que eu preciso resolver para agora era muito forte, assim. Então, que funcionou bem para a escolha da carreira de medicina, mas não funciona tão bem assim para os investimentos. Mas eu fui fazendo tudo isso, entendendo. Até que chegou um ponto em que, assim, eu comecei a ter resultado efetivamente, porque eu comecei a usar mais a alocação de ativos, que é o que eu uso hoje para ensino para os alunos. E isso começou a dar resultado. Eu falei, montar uma carteira que for mais simples. É aquela coisa, né? Você começa achando que a solução está num negócio super complexo, quando, na verdade, a solução está em deixar as coisas mais simples. Né? E quando eu comecei a fazer isso, antes eu sempre falava de dinheiro com os meus colegas, eu tinha essa dúvida, eu falava, mano, mas quanto que um cara ganha? Ninguém sabia responder, quem trabalhava não falava, e assim, eu sempre falava com a pessoa, eu falei, mano,
Você pega uma planilha aqui, faz essas contas, que é aquela conta que o pessoal fala, dá para você ter construir um patrimônio em um período curto. Por que os médicos seguem trabalhando feito um maluco lá para frente? Porque falando que precisam de dinheiro, porque, de novo, o problema não é trabalhar Exato. sendo obrigado. Escravo daquilo ali, né, para pagar as contas. Por que o cara chega lá com 70 anos e fala pra mim, olha, eu preciso estar aqui, eu odeio esse lugar, mas eu preciso pagar os meus boletos? Por que isso acontecia? Aí eu fui ver que realmente era falta de organização, porque o dinheiro tava lá. E só que no começo todo mundo fala, mano, isso é normal, e a gente tem isso na medicina, né? É muito normalizado você trabalhar muito, você... É até romantizado, eu diria, até romantizado. Eu falo assim, não, medicina, você tem que fazer medicina por amor. Eu falo, mano, calma lá, né? Tipo, vamos lá, não dá pra pagar as contas com amor, né? Exato, já tentei pagar com abraço, não deu certo. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? E aí eu fui estudando e foi efetivamente funcionando pra mim. Só que conforme foi funcionando para mim, algumas pessoas começaram a pedir para eu conversar mais com elas, falar, cara, dá umas dicas aí de como é que isso funciona. E nessa época, eu já estava estudando bastante sobre investimentos, mas eu estava estudando também sobre empreendedorismo, porque a minha esposa estava querendo montar alguma coisa. No fim das contas, eu acabei montando, ela não. Olha só. Mas assim, eu assinei o meu sucesso.com, aquele do Flávio Augusto. Cara, eu ouvia muito podcast deles, e aí eu comecei a estudar o negócio do fator X de um outro cara que eu nem lembro o nome, mas eram tudo sobre empreendedorismo, e eu falei, nossa, o mundo do empreendedorismo é bem interessante. E eu tenho um negócio aqui que pode funcionar. Eu acho que eu vou tentar botar isso em prática. Mas no começo eu falei assim, tá, eu vou começar fazendo um a um ali, vendo se a galera funciona, não funciona. E eu comecei a pegar os primeiros clientes no que eu chamava que eu tinha aprendido, que era o modelo Tesla de negócios. Não sei se vocês já perceberam, mas a Tesla, para criar o carro elétrico, ela começou criando um carro muito top de linha, competindo com Ferrari, e aí ela veio descendo, criando carros mais populares. Então assim, você começa criando um produto top de linha, que no caso era uma mentoria individual, consultoria ali, que eu sentava individualmente com o cara e entregava, e depois que eu montei isso, falei, não, funciona, só que depois de uns 6 meses, eu tinha uma agenda que era metade consultoria, metade anestesia. Falei, cara, eu tô arrumando outro emprego aqui pra fazer. E aí eu comecei a estudar o modelo para começar a falar, não, tá, então eu fechei as consultorias e migrei para o negócio digital, falar, não, isso aqui é um pouco mais escalável. Então, foi entender a história do empreendedorismo, de como funciona, mas ele nasceu meio que por acaso. Eu tinha um interesse em fazer, eu estava estudando sobre o assunto ali porque eu queria ajudar a minha esposa a montar, e eu comecei a botar em prática e ver que, primeiro, era uma demanda enorme que tinha ali e que dava para trabalhar. Mas eu só pude fazer isso porque eu podia diminuir a minha carga da anestesia para trabalhar nisso. Então a ideia não foi, eu vou trabalhar com isso para ganhar dinheiro. Inclusive, os 2 primeiros anos eu ganhei quase nada com isso. Você fica no 0 a 0. Né? Você eu deixava o negócio equilibrado. O dinheiro que eu ganhava, eu contratava um curso diferente para aprender mais e foi fazendo isso. Mas eu tinha a possibilidade de diminuir a minha carga porque eu tinha segurança de que eu tinha um patrimônio ali, tinha acumulado um patrimônio que me dava essa segurança. Falei, o pior que pode acontecer é eu encerrar o projeto, aumentar minha carga de novo. Beleza. E tá beleza. Então foi mais ou menos nessa linha, assim, de buscar algo que eu tava gostando de fazer e eu podia me arriscar, porque eu tinha essa possibilidade de, se der errado, eu não era all-in, né? Não era que nem eu fiz na escola, na residência, na USP. Não era all-in, não tenho mais fonte de renda, vou mergulhar de cabeça nisso, vou fazer dar certo. É um método, mas não precisava, eu não precisava fazer isso. Tanto é que eu acho que eu pude, nesse caminho, seguir uma filosofia de que eu quero ajudar os médicos a terem liberdade. Eu podia ficar ensinando day trade, operações rápidas, pra mexer com opções, dinheiro rápido e tal. Pra tentar ganhar dinheiro rápido, mas isso não era muito a minha filosofia. Então isso permitiu que eu pudesse sempre seguir numa ideia que eu acreditava. Porque isso é muito legal. Isso faz você ser mais perene, né? Exato, porque nada vale mais do que seu nome, né? Quando você vai criar um negócio. Então, se você vai lá, começa a fazer um monte de promessa falsa que não se cumpre, cara, você vai vender uma vez só, né? Aí seus alunos vão estar no Reclame Aqui ali.
Exato. Pô, esse cara é um picareta, fez perder dinheiro. Então, Exato, entendeu? Porque aí você consegue ser mais perene e fazer um negócio que pra mim fazia sentido. Mas no começo é muito mais perrengue do que... no meio também, e no final do cara, empreender empreender é um constante resolver problemas, Exato, né? Entendeu? exato. Você vai ficar o tempo todo resolvendo problemas. Mas é aquela questão, pelo menos eu escolhi o problema. Eu não tô lá no hospital reclamando que, sei lá, a organização do hospital... Não, eu restringi o tamanho ao quanto eu tolero de aguentar os problemas do hospital e agora eu tô resolvendo outros problemas que eu mesmo escolhi, então... que você ainda gosta de resolver, né? Exato. Então, eu pelo menos estou dividindo o meu tempo ali. Uma coisa que você falou é interessante, né? Você falou, pô, eu pude me dedicar ao projeto porque lá atrás eu já tinha investido, feito um patrimônio que me dava uma segurança. Isso é outra coisa que eu tento botar muito na cabeça da galera, que assim, a liberdade financeira ela vai muito além de, eu vou me aposentar. Não. A liberdade financeira é isso, você ter um patrimônio, por exemplo, que te permita entrar num projeto, em fazer algo diferente, e que às vezes, cara, aquele negócio vai dar mais certo ainda e vai trazer mais dinheiro. Daí a galera fala, o cara já tinha dinheiro e conseguiu mais ainda. É porque você começa não é sorte, aprender, né? Não é sorte. E você começa a otimizar as coisas. Assim, o que pode dar de errado? Não dá certo. O que pode dar de certo? Cara, isso pode virar um negócio, um empreendimento escalável que dá muito certo, mas... Obviamente, vai dar trabalho. Claro. Eu falo até da lei da medicina, né? Pô, eu quando entrei na lei da medicina, eu já era o mais velho. Eu sou o mais velho dos três, né? Já tinha meus filhos, meus compromissos financeiros e tudo. Só que era isso também. Eu tinha um patrimônio que eu tinha feito investindo nos anos anteriores que me permitia colocar explorar, grana e tempo num outro negócio. Porque já agora, pensa assim, né? Você chega ali, quer entrar num negócio aqui, aí você chega pro cara, o cara tá endividado, tá pagando parcela da BMW, da Audi, da esposa, da casa que ele mora aqui, tipo, é muito acima do padrão que ele deveria morar, e o cara pensa, puta, eu tô com, cara, um tanto de dívida, eu tenho que trabalhar dia e noite pra poder pagar isso aqui. Você acha que esse cara vai falar assim, não, eu vou largar um pouco meus empregos pra me dedicar a um negócio que talvez não dê certo? Às vezes o cara não consegue dedicar ao seu consultório, né? O cara, tem um exato. consultório dele e os plantões, só que ele tem tudo isso de dívida, ele não pode se dar o luxo de parar de dar plantão para se dedicar, porque o consultório crescer, né? Exato, o consultório no longo prazo, na maioria dos casos, é onde vai dar mais dinheiro, só que o plantão vai dar dinheiro agora. E aí o cara deixa do ganhar dinheiro no longo prazo por causa do dinheiro agora, porque ele tem boleto agora. Exato. Entendeu? E aí ele vai ficar o tempo todo reclamando que ele não trabalha no consultório porque não tem ninguém lá no consultório. Lógico, se você não for lá trabalhar, não vai ter, né? Não vai ter, só que aí o cara já tá amarrado, o cara não pode se dedicar. Essa organização possibilita, e a ideia não é fazer os médicos, agora você vai investir em coisas fora da medicina, não. No seu próprio medicina, exato. No seu próprio consultório você pode fazer isso. O médico, ele precisa se enxergar como um empreendedor, empresário, com certeza, cara. Entendeu? O que tem de empreendedor empresário aí que ganha muito menos do que médico e trabalha tanto igual, entendeu? É igual. Às vezes você tem... Todo mundo acha que a grama do vizinho tá mais verde, né? Fala, não, o cara tem um monte de franquia ali, ganha dinheiro no bem bom, fácil, cara. Tá ralando, né, velho? Não é assim. Exato. Não é assim. Esse de franquia é interessante, né? Porque muita gente vem perguntar, vale a pena uma franquia pra renda passiva? Eu falei, renda passiva? Cara, você vai ter que trabalhar, velho. É outro trabalho. Você vai ter que se dedicar. Pode dar certo? Claro, mas dedicação, trabalho, né? Entendeu? Não é... E, cara, falando em franquia, falando em renda passiva, em outras formas de ganhar, você já se meteu em algum investimento furado aí? Já fez alguma besteira com dinheiro? Eu já, antes de começar a investir e usar isso ali, eu fiz uma fantástica, que era que eu realmente eu achei que a minha mãe, quando ela se aposentou, ela se mudou pra Minas, e lá ela tinha umas terras. Onde ela morava lá em Minas? Lá? É Brasília de Minas. É mais perto da Bahia ali? É norte de Minas. O aeroporto próximo é Montes Claros. Tá. E Brasília de Minas fica a uns 100 quilômetros ali. É tipo uma horinha, um pouco menos. Não, uns 80, na verdade. É uma horinha de carro. Só que ela não mora em Brasília de Minas, ela mora no interior de Brasília de Minas. E aí, assim, ela é uma família de 8 irmãos, que nem todo mundo mora ali na região, onde o sítio original, e que foi partilhado em 8 fatias. E alguns irmãos não queriam a terra, vendeu pra ela acabou com 4 lotes lá. Entendi. Então é 1 hectare cada lote, ela tinha 4 hectares, ela montou uma casa dela, ela montou um galinheiro de 30 por 30 metros quadrados, eu falo que é o Taj Mahal das galinhas ali, mano, eu nunca vi um galinheiro tão grande, porque tinha espaço. E ela falou assim, olha, tem essa parte aqui espaçosa que a gente não tá fazendo nada. Eu olhei para aquilo e falei, cara, a gente tá no país do agropecuário,
acho que a gente devia plantar aqui. E aí a minha pesquisa de mercado, isso antes de começar a investir lá, tipo, tinha acabado de me formar, começado a trabalhar, tava ganhando uma grana, mas não sabia direito como fazer, tava pesquisando formas, falei, e ainda tava naquela pegada de fazer coisas rápidas e dar certo. Entrei no supermercado, falei, o que tem de mais caro aqui? Olhei lá minha pesquisa de mercado, concluí que pitaia era a fruta do momento. Tava custando, tipo, R$100 o quilo da pitaia. Falei, mano, R$100 o quilo da pitaia. Abri falou, o Google, achei a mina de ouro, né? Achei a mina de ouro. Abri o Google, fui lá, vi que na Ásia os caras conseguiam fazer um hectare de pitaia render 9 toneladas de pitaia. Falei, mano, vou ficar milionário. Você pegou a calculadora ali? Fiz a conta ali. E, cara, foi essa conta que eu fiz ali. Já ligou lá na Porsche e falou, viu, separa aqui, separa aí. Panameira aí pra mim. Que daqui a pouco eu tô chegando. Falei, não, super é isso, vou plantar pitaia lá. Eu olhei o clima, falei, não, o clima é parecido ali, ó, vai dar super certo. Vai precisar fazer uns ajustes na terra. Super igual. Monções, vai dar certo, super certo. Vou fazer acontecer isso aqui, mano. A agropecuária é fácil, é só plantar os... Cara, eu nunca plantei um feijão no algodão. Deixava morrer o cacto em casa, né? Morria tudo os negócios. E por algum motivo eu achei que ia ser uma puta boa ideia. Chamei um primo meu que um dia eu tinha visto lá, que ele tinha uma plantaçãozinha de alface, sei lá, ele montou uma irrigação bonitinha. Eu falei, esse cara manja dos Paranauê aqui, vai trabalhar comigo. Botei o cara lá na terra, pegamos o espaço da terra da minha mãe e falei, ó, vamos arar tudo isso aqui, derruba tudo, planta, bota os postes, aí sai comprando. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do médico quando vai empreender. O cara tem dinheiro e não tem conhecimento, tá? Aí o cara tinha, sei lá, eu tinha muito dinheiro na conta, porque eu ganhava, sei lá, 30 mil por mês, gastava menos de 10, 20 mil por mês, que eu não sabia direito o que fazer, e eu falei, vou gastar ali 6 mil com isso por mês, e tá tranquilo, vai dar muito certo. E eu comecei a injetar dinheiro lá, o que você precisa? A gente precisa de um trator, manda uma grana. Precisa agora fazer as picadinhas para botar uns eucalipto lá para as plantas crescer. Compra eucalipto. Agora precisa comprar as mudas. Entra lá, não sei aonde. Entrei no Mercado Livre e falei, muda de pitaia. O cara nem acreditou quando eu pedi, sei lá, quase 1000 mudas de pitaia. O cara deve ter dado pulo. Falei, mano, o que esse idiota tá pedindo 1000 mudas? Não, pode deixar que eu vou te mandar. Eu resolvo pra você, quebra essa pra você. O cara mandou, entregou pitaia de tudo quanto é forma lá pra mim. Foi uma beleza. Aí o cara começou a plantar... Isso nos 6 meses e o negócio andando. Eu falo, agora vamos precisar de irrigação, vamos cavar a água. E aí, nisso eu tava vendo lá, primeiro, começou a não evoluir do jeito que eu imaginava. Eu achava que no segundo ano eu já ia ter... Não tá caindo os milhões na conta que eu já tava ia ter esperando 100 quilos de pitaia nascendo e, na verdade, eu olhava pra aquilo lá nos 6, 7 meses de coisa, não tinha nada. Era um grande... deserto. Um deserto com um monte de pinheiro ali, daqueles pauzinhos de pinheiro lá. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a olhar pro meu primo tava reformando a casa, tinha casado, o rei da pitaia. Tinha uma moto nova. Falei, cara, tá estranho, né? De onde que ele tá tirando essa grana ali pra fazer as coisas? E lá pro 8º, 9º mês do processo, começou a aparecer pessoas falando, olha, você não me pagou. Falei, como assim não me paguei? Mandei mês passado o dinheiro. Aí eu perguntava pro cara, não, já tô pagando, aconteceu um erro aqui de transferência. Descobri, no fim das contas, que o cara tava desviando todo o dinheiro do meio do caminho. Pitaia, isso foi há 5 anos atrás. Até hoje, acho que não teve uma fruta que nasceu, porque elas efetivamente foram plantadas lá, mas assim, até hoje não nasceu uma fruta lá, porque assim, o terreno é horrível, não tinha irrigação, tá tudo errado ali no processo. E você vê como no papel é fácil, né, No papel era muito fácil o processo. E no fim das contas, acho que eu tinha gastado por volta de 100 a 120 mil reais nesse negócio. E a cereja do bolo foi que o meu primo, no fim das contas, quando eu desfiz todo o processo, ele ainda me processou por direitos trabalhistas lá, inventou alguma coisa pra processar, que eu tive que fazer um acordo
com ele porque assim, como o processo era lá em Minas, Imagina, eu tava você aqui, ter que ir pra lá e tudo. cada dia que eu ia, eu perdi uma grana com Sim. o dinheiro trabalhando. Eu falei, era mais barato eu pagar um acordo E e pronto, resolver isso, porque assim, eu até ganharia se eu fosse discutir, mas eu falei, mano, vou O perder que você ia muito mais perder dinheiro valia a pena, né? discutindo do que Exato. não vale a pena. No fim das contas, eu perdi uma grana absurda achando que eu ia virar, e assim, até hoje não nasceu, aquela terra tá... Tem lá, ela tá os postezinhos plantados lá, de vez em quando minha mãe solta um gado lá porque nasceu grama. Entendeu? Cara, um desastre financeiro. E eu acho que o aprendizado que eu tive aqui foi: você ter dinheiro pode te ajudar a empreender, mas também pode fazer você perder muito dinheiro porque você avalia mal o risco. Exato. Você fala, eu tenho dinheiro aqui, vou botar, é tranquilo, nada, né? vai dar certo aqui. E assim, você avalia muito mal. Quando você não tem o dinheiro, você pensa muito mais Exato. antes de tomar risco. Eu sempre falo isso pra médico que quer empreender no tipo, fazer essas coisas malucas. Falar, o cara tem lá 100 mil guardado, falar, vou investir nisso, vou ter uma grana boa. Fala, cara, Vai se com você feijão com não arroz tivesse primeiro, né? esse dinheiro, você ia botar 100 mil reais, você ia pegar emprestado 100 mil reais pra botar nisso. Eu acho que ter essa reflexão em cima vale muito para as pessoas que querem empreender fora de coisas que eles não conhecem. Então, uma dica maior aqui não faça nada que você não conheça profundamente. Empreender faz muito mais sentido se você empreender na medicina, porque é algo que você conhece. Você tá ali dentro, você conhece as particularidades. Se você vai empreender particularidades. fora, precisa ser alguma coisa que você já tem um relacionamento com aquilo há muito tempo. Ah, vender gado é bom? Se sua família lida com gado há muito tempo, provavelmente é uma boa. Os caras falam de rentabilidades ótimas no negócio. Eu não entendo nada. Eu também não. Eu não boto meu dinheiro. Mas isso que você falou é importante, porque assim, é diferente você ter um know-how e de repente alguém pra estar tocando esse negócio, alguém de confiança. Aí, pô, legal. Aí, você pode. Show. Até eu quero botar dinheiro. Exatamente. Agora, chega o cara que não sabe diferenciar um boi de uma vaca, que nunca entrou nunca foi numa aí o cara chega, não, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui em gado, através de uma coisa que ele não conhece. Ou eu vou plantar mogno africano já. Isso, não, tem dessa. E vou botar meu dinheiro aqui e os caras vão cuidar pra mim e vão me entregar de volta. Ah, bicho, vai nessa, né? Não, mas dá uma rentabilidade X. Ué, por que eles não estão botando dinheiro deles lá? Então, estão pedindo o seu, né? Então cara, quando você não entende do mercado, é muito perigoso você investir. Isso vale pra tudo, né? Tudo. Desde investimentos pequenos, investimentos grandes. Entenda o que você tá fazendo. É uma coisa que você falou, né? De entender, e aí quando a gente fala já de investimentos, a importância do cara ter uma educação financeira e entender ao menos o básico dos investimentos para não ser enrolado, para não perder dinheiro. Sim. Porque a coisa mais fácil do mundo é o que você falou, o médico tá ali, tá ganhando dinheiro. Não sabe nada, ele é uma presa fácil. Nossa, as pessoas chegam ali e prometem para ele, pega esse COI aqui, que é dinheiro garantido. E aí começa a festa dos produtos. Aí é perder dinheiro. Eu falei assim, se vocês soubessem o quanto que o cara ganha para vender um desses produtos para vocês, vai ver por que ele se esforça tanto, por que o mercado é tão eficiente ali em cima. Porque os caras ganham muita grana para fazer uma venda. Um seguro resgatável chega a pagar 50% do que o cara ganha no ano. Exato. Imagina, se o cara pagar 5 mil por mês, o cara vai receber 30 mil reais para te vender um seguro. Cara, o cara vai ser bem esforçado para fazer isso. Não, mas o cara vai te chamar para tomar um cafezinho, vai chorar, vai te contar um monte de história bonita. Mas você sabe que eu ouvi de uma pessoa que trabalha, na verdade, assim, ela falou para um amigo meu, assim, né, que não é médico, tava justamente assim, querendo conversar com ele para ver se ele entrava lá na empresa para também vender seguro resgatável e tudo mais. E aí ela falou pra ele que a comissão do primeiro ano era 40% ao ano do que o cara investia. E aí, veja, é muito engraçado. Outro dia, vejo, e daí você sempre tem que entender que as pessoas têm... E eu não tenho nenhum problema das pessoas estarem trabalhando, estarem vendendo, mas você tem que tomar cuidado pra você entender esse viés. Porque às vezes o cara tá ali, te oferecendo um negócio muito insistentemente, com certeza é melhor pra ele do que pra você, viu? E aí, esse negócio, né? Outro dia eu vi uma aluna que acho que ela tinha 2 seguros resgatáveis, alguma coisa assim. E sempre assim, o primeiro ano, né, é o que mais gera comissão para essa galera. Então, e aí ela tinha feito um que era mais antigo, que ela já estava pagando há vários anos ali, que teoricamente é aquele que assim, puta, esse aí já... É um meio mequetrefe. E é aquele negócio assim... Esse aí, entuba isso aí, tem mais 3 anos para pagar, termina de pagar e beleza. Mas agora não adianta você querer resgatar, que vai perder muito dinheiro. E ela tinha aquele que ela tinha feito naquele mesmo ano, ou seja, assim, tinha pago, sei lá, uma parcela ou 2. E esse é o para cancelar. Qual que foi a recomendação do cara? Não, resgata o antigo e fica com esse mais novo.
Olha, ele orientou causa, exatamente o contrário. Então, pô, é muito complicado. Porque aí você tem um cara que vende seguro normal e ele vai ganhar, sei lá, R$100 pelo seguro que ele vai vender, ou o seguro resgatável que ele vai ganhar R$30.000. Cara, sem dúvida, né? Qual que ele vai se esforçar para vender? Ele vai se esforçar para vender. Então, esse é o grande... E isso acontece também nos investimentos, quando você vai na mão do assessor. Também, porque o assessor, ele tem lá um tesouro direto que não vai ganhar nada para te oferecer, ou um fundo de renda fixa que vai ganhar 1% em cima daquilo, mas é um fundo que tá investindo tranqueira. Qual que ele vai te oferecer? Entendeu? Por mais que ele queira ser um cara do bem, oferecer produtos bons, ele tá trabalhando com aquilo. Exato. E aquilo é a fonte de renda dele. Se você na medicina... Ele tem que ganhar dinheiro também. Na medicina, quando acontece isso, teve há um tempo atrás o problema do pessoal de coluna que ganhava próteses, material, né? Próteses. Exatamente. Mano, isso vai causando um viés na escolha das pessoas. O cara vai escolhendo produtos pelo cada que ele vai vez mais ganhar, caro que ele vai ganhar mais caro. Então, não dá para ter esse tipo de mercado. Inclusive, no setor de assessoria, isso é proibido nos Estados Unidos já. De você ter alguém ganhando alguma coisa que você não sabe, não tá claro qual que é o ganho. Hoje o mercado, ele tá tendendo para ser um negócio transparente. Falar assim, olha, eu te cobro 1% ao ano e vou fazer isso para você. Você sabe exatamente o que tá pagando e exatamente o que tá recebendo. Não olha, é de graça o serviço. Esse é o melhor de todos. Não, mas entendeu? E a galera vai, não, mas é que ali eles te dão uma assessoria grátis. Fala, quando o produto é de graça, o produto é você. Né? Exato, entendeu? Você falou de assessoria, de investimentos, você tem uma certificação no mercado financeiro, né? Sim. Isso aí, na hora, no meu processo de aprender, o que aconteceu? Eu fui fazendo vários cursos, vários processos para aprendizado, e eu vi que todos esses eram soluções rápidas para gerar algum dinheiro quando gerava, né? E eu vi que, assim, não era bem isso que um médico precisa. A gente já tem uma boa fonte de renda, você não precisa ficar gerando outro dinheiro. Você pode ganhar melhor com a medicina, você pode trabalhar mais, fazer várias outras coisas, mas o investimento não era para isso, era meio para consolidar patrimônio. E aí eu fui buscar em outros setores e eu vi que existem os gestores de patrimônio no mercado. Tem aqueles caras que analisam os investimentos, isso é interessante, tem aqueles que fazem o CFP, que são os planejadores financeiros, mas tem os caras que fazem gestão de patrimônio. E eu falei, cara, eu acho que é isso que o médico precisa, aprender a fazer gestão do próprio patrimônio. Acontece que o gestor de patrimônio hoje não está no mercado, você não tem um CGA que está contratando direto com as pessoas, tem pouquíssimos. Por quê? Porque o cara está administrando patrimônios de fundos, e não faz sentido para um gestor fazer isso. Mas eu falei, cara, isso aí é interessante. E aí eu descobri que era possível de você tirar essa certificação, fazer o curso. Dentre as certificações do mercado financeiro, ela era uma das poucas que não tinha restrição para você entrar não sendo do mercado financeiro. E aí eu juntei com outro amigo anestesista na época e falei, cara, o que você acha da gente tirar uma certificação e para fazer uma gestão do nosso próprio patrimônio? E foi uma coisa que vocês pensaram para vocês mesmo. Também, porque você ser gestor, na época que eu fiz a prova, é bem difícil de você ser um gestor freelancer, não existia muito esse mercado. Você tinha que construir a sua própria gestora, vai investir isso, vai virar um emprego full time. Então eu falei, cara, eu quero ter isso para eu saber o que eu tô fazendo com a minha gestão, porque eu gosto do assunto e eu poderia terceirizar? Poderia, mas eu gosto do assunto, já tô estudando, então vou fazer. E a ideia foi essa, vamos fazer? Aí meio que ficou um desafio, falar, putz, vai ser foda, não sei, ninguém... E a gente olhou lá, hoje acho que tem umas 3.000 pessoas no Brasil com essa certificação, uma certificação meio escassa e que é bem procurada no mercado. Eu falei, então acho que vale a pena, vamos tentar. A gente passou na medicina. Exato. O médico certo. Tem isso, né? Tipo, cara, eu lembro que na época eu falava isso também, cara, eu já passei na medicina, já passei na residência. Já aprendi cada coisa complexa. Eu trato o glomerulonefrite, cara, tipo, dá pra aprender uns negócios aí, né? Eu consigo aprender isso. E assim, é chato de fazer, tem umas coisas que você vai ter que estudar, mas assim, estudar tudo faz. Então a gente estudou 1 ano praticamente, eram 6 meses, mas aí eu prestei a prova, não passei, eram duas provas, de novo, passei na segunda. O número 2 é o seu número. O número 2 é o meu número. Aí eu passei em metade, porque eram 2 módulos, passei em metade, eu fiz a prova, passei na segunda metade, e aí a gente conseguiu isso. Só que inicialmente a gente falou, não, vamos montar um clube de investimentos pra gente fazer. No fim das contas, o operacional era muito complexo na época. Aí a gente falou, nossa, cara, isso é custoso, tinha várias taxas, não valia a pena, mas
durante o processo de aprender, eu entendi como fazer uma gestão de uma forma mais simples para mentoria. E aí eu falei, cara, eu posso, ao invés de fazer gestão, eu posso mostrar para as outras pessoas como é que faz isso. E aí eu comecei a usar todo aquele aprendizado da gestão para ensinar. E aí eu tornei a minha gestão muito mais escalável, porque eu consegui criar um método que funciona direitinho. Porque antes eu pegava cada um individualmente, via qual era o problema dele e ia tentar resolver. Mas depois da certificação eu consegui estruturar um método, porque aí eu consegui atingir mais gente, de falar, não, olha, você vai precisar fazer esse processo, aquele processo, e estruturar, ó, você precisa trabalhar seu aporte, a sua rentabilidade, fazer isso por bastante tempo, conseguir estruturar tudo melhor. Mas eu sempre falo para todo mundo que eu vou ensinar, eu falo, cara, você não precisa, escuta bem, você não precisa ter uma certificação para ter resultado em investimentos. Eu tive uma certificação, ela me ajudou a ensinar, entendeu? Não a ter resultado, porque a maior parte do meu resultado eu tive praticamente antes da certificação, né? Então, a certificação me ajuda hoje a ter uma estrutura, a entender como fazer, entender como ensinar, qual que é o processo, o que são os pontos importantes. E hoje, no fim das contas, nos últimos anos, facilitou muito o processo de gestão freelance, que eu chamo. Então, hoje eu faço sim gestão. No começo eu fazia só ensinava os alunos a fazerem, mas eu entendi uma coisa no caminho. Apesar de você ensinar os médicos a fazerem, muitos têm dificuldades não de aprender, mas de continuar fazendo tudo direitinho. Fala que é que nem emagrecer. Mas, cara, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Você precisa comer bem e ir na academia. Qual que é o problema? Comer bem na academia todo dia. Exato, e para sempre. Para sempre. Os investimentos, o que você precisa fazer? Você precisa comprar quando tá baixo, você precisa poupar sempre. Qual que é a dificuldade? Cara, a bolsa cai, os caras não conseguem comprar. A bolsa sobe, tá todo mundo querendo comprar. Você fala, mas você tá fazendo exatamente o contrário. E não é que a pessoa não sabe, é porque é difícil. É o emocional, né? Eu falo que às vezes é mais o estômago do que o cérebro, né? Exatamente. E o que eu falo, assim, o que eu faço na gestão não é que eu sou um brilhante analista. Eu sou um cara frio. Eu decido o que vai fazer e eu faço, entendeu? E às vezes pra mim é difícil fazer também. Você vai lá e compra e o negócio cai, compra e o negócio cai. Inclusive agora é um momento que a gente tá vendo aqueles momentos de mercado, né, cara, que são muito ruins, porque assim, é aquele negócio assim, tá caindo lento e progressivamente. Não, porque quando teve a pandemia e caiu 40% e voltou logo em seguida, é lindo. Fácil, é lindo, que daí você aproveita as oportunidades. Nossa, eu comprei no fundo. Estourei. Agora é aquele sangramento arterial, né? Você lixou, você vai lá, botou. Agora, sangramento venoso, tá babando por todos os lados. É o que nós estamos vivendo agora. Cara, você não sabe de onde tá. Aí você vai pra renda fixa, os pré-fixados estão caindo. Aí você vai pra renda variável, tá tudo derretendo. Você perde dinheiro em tudo quanto é lugar. Você fala, cara, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu falo para alguns alunos, os caras entraram na resenha e falei, cara, se você entrou nos últimos 2 anos, você provavelmente tá perdendo dinheiro. Tipo, antes você não tava fazendo nada e pelo menos não tava perdendo dinheiro. Agora você tá estudando, isso, e tá fazendo tudo direito e tá perdendo dinheiro. E cara, eu sei, é difícil, mas é assim. Você precisa confiar no processo e é difícil confiar, porque é aquele momento em que, cara, você não viu, aconteceu ainda, você tá ali no começo. O cara fala, pô, se tivesse deixado meu dinheiro na poupança, tava muito melhor, né? O cara vai ouvir do tiozão do terreno, falei pra você comprar. Tinha que ter comprado o lote aqui, ó, valorizou o lote. Valorizou aqui. Aí você fala, cara, é difícil, mas no longo prazo vai dar certo, mas entender esse processo, ter essa resiliência, às vezes é muito difícil pro médico. Então, não é errado o cara terceirizar. Fala, cara, não aguento, não vou estudar isso, não aguento, faz a gestão aí que eu vou cuidar de ganhar dinheiro para construir patrimônio. E funciona. Eu falo que assim, o problema não é você pagar, é você pagar e não saber o que tá pagando ou não receber isso. o que você tá esperando. Eu acho que essa questão, né, assim, de terceirizar, e eu falo assim, tudo bem, você pode terceirizar, mas não para algo que você nunca ouviu falar na vida e que você não sabe como funciona. E aí eu acho que onde a educação entra forte. Porque aí o cara vai lá, pô, eu terceirizei meu dinheiro,
Só que agora eu tô perdendo, como assim? Eu quero tirar... Mas você não não, entendeu que o mercado cara, inteiro eu acho que esse tá é o pior derretendo, cliente. entendeu? Esse Hoje, é o pior cliente. Hoje o que eu tento fazer eu tento pegar a maioria dos meus clientes dentro dos alunos. Sim, o cara que já tem uma noção, que já Porque entende, assim, né? você pegar o cara que veio de fora, te conheceu de fora, chegou, entregou o dinheiro na tua mão e 2 fala, meses faz depois render ele tá aí. te xingando. É óbvio, 2 meses depois ele tá te xingando. Claro. Ele fala, mas a bolsa tá caindo, eu não sabia que eu ia perder dinheiro. Eu falei, mano... Exatamente. Mas passaram 6 meses, a gente não ganhou nada ainda. Então, é bem eu vejo complexo. isso, eu vejo um problema muito grande disso com fundos, né? Porque o pessoal coloca, por exemplo, fundo de ações lá, né? Mais de 67%, quase 70% tem que estar em ações para ser considerado um fundo de ações. E o cara coloca no fundo de ações e ele acha, não, eu coloquei na mão de um cara que é mágico, sabe, né? Todos os movimentos de mercado vai fazer eu ganhar dinheiro. Aí, pô, tem queda na bolsa, tem queda nas ações, o cara vê aquele fundo, poxa, mas eu tinha colocado 1.000, agora tem 900, como assim? Aí o cara quer tirar, ele falou assim, não, vou tirar, esse cara tá me enganando. E aí é sempre assim, né, o cara vai tirar naquele momento justamente em que tá mais barato a cota do fundo, em que teoricamente seriam boas oportunidades dele, né, colocar mais dinheiro. Não, ele obriga o gestor a resgatar naquele momento para entregar para ele. Por isso que eu falo assim, eu acho que eu nunca vou chegar a ser gestor efetivamente de fundo, porque aí, mano, você tá captando um monte de gente. Exato. Eu falo assim, é muito mais fácil trabalhar, né? É heterogêneo demais. E é engraçado sobre fundos também, que tem um estudo mostrando que eu acho que é Constellation, é um dos fundos mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, feito por uma equipe que sempre ganhou dinheiro, o resultado Peter Lynch. Muito, é o fundo muito bom. É o fundo do Peter Lynch. Isso. E ele fala assim, quem investiu no fundo do Peter Lynch, o fundo do Peter Lynch tem um resultado absurdo de bom no período. Mas a maioria 60%. Dos cotistas tem um resultado ruim. Por quê? Exato. Porque eles entram no pico, saem no vale. Entra no pico, sai no vale. Sempre. É aquilo, assim, né? Quando tá hypado, né? Nossa, você tá fazendo muito dinheiro. Aí o cara entra. Só que aí é aquela história, né? Eles fizeram acho que 29% ao ano, se eu não me engano, nesse fundo. Só que, cara, não é que todos os anos era 29%, cara. É um ano lá A média, as pessoas esquecem o conceito de média, cara. A média significa que teve anos bons e anos ruins. Bem ruim. E provavelmente o 29 ele não teve nunca. Exatamente. Nunca teve um ano que deu 29, certinho. Provavelmente foi muito mais ou muito menos. Exato. E as pessoas esquecem disso. Quando eu falo, olha, você precisa de uma carteira que vai ganhar 8% acima da inflação, o cara olha pra inflação hoje e fala, mas quem que tá ganhando 18% ao ano? Eu falei, cara... Hoje é na média. Assim. É na média. E quando eu falo média, é a média da inflação também. A gente tá num pico de inflação. Exato. Então, assim, você tem que levar tudo em consideração. As pessoas têm muita dificuldade com médias. Mas, apesar de ser um conceito básico, as pessoas têm muita dificuldade. E é aquela questão da projeção, né? Ele olha o cenário de hoje e ele projeta, vai ser sempre assim. Então, quando tá tudo caindo, Deus nos acuda, o Brasil não vai pra frente, aí quando tá tudo subindo, fala, não, agora vai. É aquela fotinha do Cristo voando, caindo. Mano. A bolsa chegou agora a 130 mil pontos, agora eu vou colocar todo o meu dinheiro lá, né? E assim o cara fica perdendo dinheiro. Caramba, mas é muito interessante. Isso acho que é inerente do ser humano, né? Esse comportamento, e eu acho muito legal, assim, o estudo dessas questões comportamentais, porque são coisas que você passa também, né? A gente não tá imune disso. Não, o conhecimento, ele te ajuda a não cair nessas besteiras, mas, cara, seu emocional sempre tá lá com você. Você fica sentido, você olha lá, você fala, nossa, cara, 15% de novo, né? negativo. É um saco, né? Entendeu? Cara, mas muito bom, muito bom. Conta um pouquinho pro pessoal, cara, qual que é esse trabalho que você faz hoje aí, além de fazer as pessoas dormirem e não sentirem dor na cirurgia, como é que é o seu trabalho hoje, como é que você tem feito, como é que você gera valor aí pros médicos que estão procurando algo nesse sentido? Hoje, a Dr. Invest, que é a empresa que eu fundei, ela tem a ideia de trazer mais liberdade pros médicos, seja usando a educação financeira, seja usando a gestão de patrimônio. Então, o que eu sempre falo o melhor é que você aprenda a fazer, porque muitas pessoas acabam que depois que aprendem a fazer, falam, é só isso? Então eu me dou conta e faço. Tem gente que, por algum motivo, vai falhar miseravelmente, não vai dar conta e vai preferir terceirizar. Então, eu vejo meio que com uma sequência de coisas. Você primeiro aprende, sabe o que você espera, o que você sabe, porque terceirizar para você terceirizar, você precisa, no mínimo, saber avaliar
o serviço. Uhum. Então essa é a ideia. Trazer educação financeira para que a pessoa saiba investir e, se ela precisar, terceirizar a gestão para alguém que possa fazer isso de uma forma mais fácil. Porque para mim é muito mais simples fazer uma gestão de uma carteira do que talvez para a pessoa fazer e terceirizar. Então essas são as duas vertentes que eu tenho hoje. E dentro da educação a gente tem desde cursos, mentorias para acompanhar, todos. Legal. Eu tento fazer todo um ambiente para a pessoa, para não só ensinar, como acompanhar ela ao longo da jornada. Como eu falei, a parte mais difícil é você ficar fazendo. Consistência, né? Então, o que eu vejo é a parte mais importante é o acompanhamento. Porque Legal. você segura a pessoa pela mãozinha e fala, olha, tá difícil, mas vamos junto. Vamos entendeu? lá. Porque Eu sei que você tá passando, eu já passei por isso. Eu já passei por isso, já é a minha terceira crise, tá? Vai dar certo, entendeu? Porque eu acho que isso que acaba fazendo a diferença. E para aqueles que não querem fazer, tem a opção de terceirizar a gestão, que é justamente fazer exatamente o que eu ensino para a pessoa. Porque eu falo, eu não sou um gestor 5 estrelas e eu vou desenvolver. Não, o que eu vou fazer é exatamente o que eu te ensino. Só que eu vou fazer. Entendeu? Então, aí tá a diferença, né? Aí tá a diferença. Executar, né? Entendeu? Porque assim, é o que ele cara falou, no plano, no papel, tudo é muito lindo, tá? Eu vou trabalhar 10 anos e ter minha independência, só que assim, o duro é fazer. Então, a ideia da gestão é justamente botar em prática o que deve ser feito na hora que precisa ser feito, friamente. Porque é isso, cara, quanto menos emoção você tiver nos investimentos, melhor. Eu falo, né, cara, que se você quer emoção, vai viajar, vai praticar cassino. Um esporte, isso, aposta você lá. Você para $500 isso, e vai no cassino, mano. Lá, perde lá. Mas não faz isso, né, no mercado financeiro. Não faz isso com o seu patrimônio. Caramba. Então, é isso. Então, a minha forma de ajudar hoje é através dessas duas fontes que a gente tem. Cara, sensacional. Bom, uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui do Med Podcast é uma recomendação de livro. E eu sei que você trouxe um livro aí que eu não conhecia. Você já me deu um spoiler aí, eu achei legal, cara. Eu trouxe aqui um livro do Carlos Eurico Pereira. O livro chama Muito Além dos Plantões e dos Convênios. Deixa eu virar ali para a câmera. Para quem está no YouTube assistindo, você vai ver o livro agora. Para quem está escutando só o podcast, então Muito Além dos Plantões e Convênios. Muito Além dos Plantões, do Carlos Eurico Pereira. Cara, é um livro para empreender e sobre carreira médica. Eu acho que é muito importante isso, e a gente estava falando no começo, ninguém ensina você nada sobre carreira e, cara, todo médico precisa se enxergar como uma empresa, precisa se enxergar como uma carreira que você vai ter. A sua carreira ela não vai dar certo se você não se atentar a isso. E eu achei muito boa a abordagem dele, porque ele fala de uma forma simples, ele é um médico pneumologista, mostra como ele construiu a carreira dele, o network, o consultório, como ele abriu frentes de formas de ganhar dinheiro que ele nem imaginava, se fazer contrato com indústrias farmacêuticas, o passo bom, o ruim, palestrar, a parte de educação, e ele foi abrindo opções, entendendo como é que funciona, como tratar o cliente, como que você vai fazer o seu consultório encher, porque todo mundo acha lindo você ter um consultório particular, mas ninguém sabe nem por onde começar, e aqui tem muita coisa dessa informação, eu gostei muito, eu queria compartilhar aqui. O Carlos Eurico pessoalmente entrou em contato comigo, eu também não conhecia ele, e eu achei demais, por isso que eu falo para todo mundo, porque eu acho que é bem legal esse livro aqui. Eu não conhecia o livro, não conhecia também o autor, mas, cara, com certeza vou comprar hoje já o livro. E, inclusive, tô pensando aqui, o Carlos Eurico, eu não sei se ele mora aqui em São Paulo, se ele mora longe, mas, pô, é convite aí, hein? Um baita convidado aí pra gente ter no podcast, pra conversar sobre isso. Eu acho que, pô, ia agregar muito, muito valor aí. Irmão, cara, que papo bom. Eu gosto muito de conversar com você. Cada vez que a gente conversa, cara, eu fico mais seu fã, velho. Eu te admiro cada vez mais. E eu queria só que você falasse então pro pessoal como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, qual que é seu @, se você tem algum YouTube, Instagram, como é que é isso? Só pro pessoal Hoje, saber. grande parte do nosso conteúdo é produzido lá no Instagram, Dr. Hélio Barros. A gente faz algumas coisas no YouTube também. Se você digitar Hélio Barros, você vai me encontrar, tem vários vídeos lá, mas o foco hoje está sendo bastante no
no Instagram de conteúdos. Então, segue lá no Instagram, Dr. Hélio Barros. Lembrando também, se você quer seguir esse host do podcast, @MédicoMichael, tá? E o Médico Michael, Michael, né, Michael? Você vai encontrar esse em todos os outros. Lá no YouTube, Finanças Dominadas Médico Michael. Lá no TikTok tem o Médico Michael. Tô começando a postar lá agora. Dancinhas? Teremos dancinhas? Né, cara, gravei uma dancinha aí no podcast do Bernardo aí outro dia, que foi engraçado. Então temos lá o TikTok e o Instagram, que é realmente o principal ali de conteúdo também, Médico Michael, para vocês seguirem, terem acesso a todo esse conteúdo, para enriquecer cada vez mais gente, trazer cada vez mais liberdade. Irmão, baita prazer falar com você, cara. Obrigado aí mais uma vez. Você já esteve em outros eventos com a gente, você já é parceiraço nosso aí do Além da Medicina e vai ser sempre bem-vindo e as portas vão estar abertas aqui para você, cara. Muito obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aí com você. Pessoal que está assistindo até agora, não esquece de se inscrever, seja se você está aqui no canal do YouTube, se de repente você está lá no Spotify, se inscreve nesse podcast, comenta para mim aí o que você está achando, dá um like e não esquece de compartilhar com aquele amigo que de repente vai gostar desse conteúdo, vai curtir essa vibe aqui de carreira, dinheiro dentro da medicina. Então, vamos fazer essa mensagem chegar para cada vez mais gente. Pessoal, beijão para todo mundo, muito obrigado por mais esse episódio e tamo junto.